Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos começar mais um React, desta vez após a boa vitória de ontem sobre o El Ahly, válido pela segunda rodada desta fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, jogo que marca a despedida do Palmeiras aqui da sede de Nova Jersey. E é por isso que a gente está arrumando as malas também para arrumar para Miami. Vocês podem ver aqui ao fundo o João Kerr arrumando as malas para a gente partir para Miami. Professor Abel Ferreira tem mostrado muito bom humor nesta sua passagem pelos Estados Unidos, né? Na sede do Palmeiras lá em Greensboro e também nas coletivas concedidas aqui em Nova Jersey. Vamos ver como foi ontem. Eu acredito que ele estava bem satisfeito após a boa vitória do Palmeiras e a virtual classificação. Realmente só um desastre muito grande tira a classificação do Palmeiras, que era o objetivo primário, né? Como a gente está vendo alguns resultados diferentes acontecendo nessa Copa do Mundo de Clubes, confirmando a tese de algumas pessoas de que os times europeus não jogariam aqui na mesma forma com que costumam jogar em seus campeonatos nacionais e continentais. Essa tese está se confirmando. Diminuiu bastante a diferença entre os grandes europeus e os outros clubes, o que permite a todo mundo sonhar. Então, esse objetivo primário do Palmeiras de se classificar e, eventualmente, até passar das oitavas para as quartas, a gente já pode começar a sonhar um pouco mais alto. Claro que o Abel não vai falar isso abertamente, acredito que não. Se falar, vai ser uma surpresa. Mas dá para a gente ficar pensando, entre nós aqui, a gente pode começar a pensar nisso. Vamos ver como foi essa coletiva, concedida novamente ao lado do Estevão, que novamente foi considerado o melhor homem em campo pela FIFA. Não sei por quê, mas foi. Vamos lá. Wait for the microphone. We'll start with 3 questions to the player of the match. Please, first row over here. Boa tarde, Estevão. João Kerr do Verdazo. Eu queria saber como que você encarou esse adversário hoje. No primeiro tempo foi mais complicado, né, para o Palmeiras, foi um jogo mais pegado. No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor, teve aquela pausa. Queria saber como que vocês se sentiram naquele momento que o jogo ficou paralisado 45 minutos, se atrapalhou muito em questão de ritmo e como que você enxergou esse adversário. Obrigado. Boa tarde. Bem, a gente sabia da dificuldade do jogo, um adversário muito qualificado, um calor intenso no primeiro tempo, mas a gente pôs nosso jogo, a gente seguiu a estratégia do treinador, então acho que a gente foi bem efetivo nisso. E no segundo tempo conseguimos voltar do intervalo, ter eficiência, fazer os 2 gols que precisava. E quanto à parada, nosso time manteve o foco, concentração. Creio que isso é uma das nossas capacidades de manter a concentração em todos os momentos do jogo, no que acontecer. Então a gente continuou concentrado para tudo que viesse e a gente voltou bem concentrado e conseguiu segurar o resultado. Respostinha low profile do Estevão, né? O Estevão já aprendeu a a linguagem do jogador profissional, do boleiro, então ele dá as respostinhas, né, a fugir das polêmicas, responde o óbvio, poderia ter falado algumas coisas mais legais, algum detalhe, poderia ter, né, contado alguma coisa para a gente, mas ele prefere manter a respostinha padrão e beleza, né, melhor não falar nenhuma besteira do que arriscar alguma coisa também, falar umas besteiras, né, então vamos em frente. Second row over here, please. Estevão, tudo bom? Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse também como está sendo esse período aqui na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, como está sendo uma preparação fora do país, vocês chegam na cidade, voltam para Greensboro para se preparar, como tem sido todo o ambiente dessa competição para vocês? Bem, creio que o Palmeiras fez todo o planejamento, e um planejamento muito bom, que lá em Greensboro, onde a gente está,
como se a gente estivesse no CT, que junto com o equipamento, tudo que eles fizeram é para o máximo de conforto nosso, então isso tem sido bem favorável para nós jogadores. E, cara, está sendo uma competição incrível para mim, estou me sentindo bem, com o Palmeiras bem, eu me sinto bem, então você tem que agradecer a Deus por esse momento. Mais uma vez, né? Respostinha. No more questions. Thank you, Estevão. We're moving to the question to the coach. Thank you very much. Obrigado. Agora vamos só com o professor Abel. Please, over here, first row. Tudo bem, Abel? Gustavo Zupac, da ESPN. Parabéns pela vitória. Queria te perguntar sobre a diferença dos dois tempos. O técnico do Al-Ahly, o Riviero, até esteve aqui agora e falou que ele se surpreendeu como o Palmeiras defendeu com um bloco tão baixo, que ele não esperava que fosse assim. Mas no primeiro tempo, ofensivamente falando, quase nada aconteceu, né? Isso era estratégico dentro do que o Estevão falou, ou o Palmeiras não executou bem no primeiro tempo o que você queria e melhorou na segunda etapa? Obrigado. Olha, boa pergunta. Por isso é que eu falo muitas vezes que adversários diferentes dão-te jogo diferente. A minha opinião é que nós jogamos muito melhor contra o Porto, fomos mais dinâmicos, mais pressionantes. Não criámos tantas oportunidades, mas criámos oportunidades não tantas. Mas em termos de jogo fluido e jogado, na minha opinião, foi melhor. É verdade que nós baixamos a nossa pressão e eu tinha-vos dito aqui ontem que íamos ter em conta também no lado estratégico o clima. Eu não sei se vocês conseguiram ler a linguagem corporal dos jogadores, mas era notório que cada sprint que tu davas para recuperar ias demorar o dobro. Portanto, sim, isso entrou no nosso plano estratégico de jogo. Agora, o facto de nós não conseguirmos, sobretudo na primeira parte, não ligarmos o jogo, não conseguirmos entrar a bola num corredor, tirar desse corredor, conseguir ameaçar o adversário, não tivemos dinâmica. Vou perguntar, como faço sempre aos jogadores, porque é que sentiram essa dificuldade, se foi o adversário, se não estavam tão frescos, se foi do clima, se foi da estratégia, né? É uma das coisas que nós costumamos fazer, mas a verdade é que nós usamos isso. A minha função, muitas vezes, como treinador, é surpreender também o adversário. Escolher, nós definimos muito bem por que lado é que queríamos que o nosso adversário nos atacasse, porque por este estudo que fizemos, o lado esquerdo do adversário era mais forte, e se reparaste nos primeiros 20 minutos, só atacavam pelo lado esquerdo e nós não estávamos a cumprir bem aquilo que tínhamos que fazer. Depois, na segunda parte, fizemos alguns ajustes, refrescamos a equipa. Eu não tirei nem o Roque, nem o Veiga por achar que estavam a jogar pior ou melhor que os outros todos. Claro que me assustei quando vi o lance do Veiga, disse, vou ter que passar para o plano B agora, com este calor vai ser difícil. Felizmente o VAR conseguiu corrigir, portanto não foi um jogo tão bem jogado, mas o resultado foi muito melhor do que o jogo anterior, resumidamente, respondendo à tua pergunta. Ele menciona que as dinâmicas de jogo e que os lados em que o time escolheu jogar não acabou fluindo tão bem na prática. Na teoria ele tinha lá uma ideia de jogo, mas na prática isso não funcionou. Isso para mim tem muito a ver com o desempenho do Piquerez. Piquerez ficou muito preso. E o Palmeiras passou a jogar muito pelo lado do Estevão e centralizando todo o jogo em cima das ações do Estevão. Aí por isso que tem pessoal que fala, porque o Palmeiras depende muito do Estevão. Na verdade, se tivesse acionado um pouco mais o lado esquerdo, e isso dependia um pouco da iniciativa do Piquerez, talvez essa impressão não ficasse tão latente. Mas, de fato, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito ruim. O Abel colocou aqui um ponto que eu não tinha parado para pensar, que é a questão da gestão de energia dentro do jogo. Não é a gestão de energia pensando na temporada, né? Mas sim dentro do próprio jogo, porque o jogo foi disputado ao meio-dia aqui de Nova York, de Nova Jersey. Então, aliás, por um lance de sorte do Palmeiras, a FIFA determinou que o Palmeiras jogasse de branco ontem. Isso foi um fator também muito positivo para nós, que a gente sabe que o uniforme branco absorve menos o calor.
Mas mesmo assim, o Abel falou: olha, a expressão corporal dos jogadores já demonstrava que eles estavam preocupados com o calor, sentindo o horário em que foi disputada a partida. E, cara, se você quer jogar a Copa do Mundo, tem que estar sujeito a isso. Na fase de grupos, são 4 jogos por dia. O primeiro jogo é meio-dia. Isso faz muito tempo que é assim em Copas do Mundo, né? E agora a Copa do Mundo do clube segue o mesmo formato. Então, quer jogar isso, é isso aí, acabou. Né? Tem parada para reidratação e serve para os dois times. Então, talvez isso explique um pouco o desempenho um pouco abaixo do Palmeiras, um pouco não, bastante abaixo do Palmeiras no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo as coisas encaixaram bem, as mexidas do Abel, por isso que eu mencionei no pós-jogo escrito lá no nosso site, as mexidas do Abel, principalmente a troca do Veiga pelo Maurício, talvez elas tenham sido conduzidas ali pelo fator aleatório, pela sorte. A desexpulsão do Veiga meio que acendeu uma luz, né? Falou, tirar esse cara, porque senão ele vai ser expulso de verdade. No próximo lance, ele vai ser expulso. Então, ele antecipa talvez a saída do Veiga para a entrada do Maurício, e foi o Maurício que proporcionou o passe para o segundo gol, o golaço do Flaco Lopes. The first row over here, please. Abel, tudo bem? Kaique Silva, da Rádio Transamérica. Na coletiva pré-jogo ainda do primeiro jogo contra o Porto, você falou aqui sobre a igualdade do grupo, né, a dificuldade do grupo. Queria que você falasse sobre a sua satisfação, 2 jogos, 4 pontos somados nesse grupo, que é tão equilibrado como você disse, e te perguntar se você já viveu algum jogo tão conturbado, né, como esse de hoje. Depois do segundo gol, essa paralisação, todo mundo vai para o vestiário, depois volta, tem uma outra parada também para reidratação logo na sequência, né, e o final, né, um jogo que acabou sendo mais movimentado do que a gente até imaginava. Sorrindo. Olha, para te ser muito sincero, se estivesse a perder não ia gostar. Porque acho que favorece quem está a ganhar essas quebras, não é? Ainda para mais depois, nos últimos 30 minutos, ainda quebrou mais 15 minutos para hidratar, mas a verdade é que não havia outra forma. Se estivesse do outro lado não ia gostar muito, mas enfim. Mas nessa parte, procurei, acima de tudo, refocar os jogadores outra vez. Dizer que é possível no futebol, eu já vi resultados a virar em 30 minutos, aos poucos, seguindo essas tarefas. Agora, como te disse, o grupo é equilibrado, ele vai ser decidido no último jogo. Nós temos um objetivo que é passar, o primeiro objetivo que é passar à fase seguinte. Vamos continuar a pedalar, como eu te disse na última conferência, e preparar o próximo jogo. Eu não sei se eu concordo não com o Abel com essa tese, porque o objetivo do Palmeiras não era só ganhar, né? Era fazer saldo. A gente ainda não sabia o resultado do jogo do Inter de Miami com o Porto, né, que aconteceu depois. Então, naquele momento, o nosso objetivo era fazer saldo. E o Palmeiras fez o segundo gol e o El Ahly estava nocauteado. Se o jogo segue, a tendência era o Palmeiras fazer 3, 4, 5. Porque era realmente um time que estava nocauteado em pé ainda, o time egípcio. E a parada fez com, inclusive, o desgaste físico, me parece que era mais notável no time deles do que no nosso. Então, com a parada, você tem essa de você poder reorganizar as peças e tal, beleza. Só que serviu para o time egípcio recuperar o emocional, traçar um plano e descansar e diminuir a distância física que tem entre os dois clubes. Eu tenho para mim que o Palmeiras é um dos times mais bem preparados fisicamente de toda a competição. Então, no segundo tempo, quando os times estiverem desgastados, numa competição disputada no verão, aqui nos Estados Unidos, o segundo tempo vai ser sempre mais favorável ao Palmeiras. Então, a parada meio que reduziu essa diferença física que tem entre os clubes. Então, não sei se eu concordo com essa tese do Abel, não, mas acho que ele tem um pouco mais do que eu. First row in the middle, please.
Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, eu tenho acompanhado o seu trabalho de perto já faz aí uns 2 anos e eu percebo que você quase nunca mexe no time no intervalo. Mesmo naquele jogo contra o Botafogo, o Palmeiras perdia de 3-0, o time voltou igualzinho. Você raramente mexe no intervalo. A gente acha que é porque você quer esperar para ver como que o adversário vai voltar para depois... Mas enfim, aí é só uma especulação. O porquê que hoje você mexeu logo em 3 peças? O que você viu no Palmeiras para você querer mexer em 3 peças? E por que dessa estratégia? Obrigado. Pelo clima. É verdade que eu não gosto muito de fazer, a não ser que o jogador esteja mesmo muito mal. Eu não gosto de tirar, eu acho que nunca tirei jogadores na primeira parte. Eu acho que isso é, entre aspas, uma falta de respeito para com o jogador e pela mesma, porque foste tu que apostaste nele no início, é quase como dizeres, bem, aquilo que eu fiz não está correto, mas nunca me aconteceu e hoje não foi por, como eu disse ao teu colega, não foi por estar a jogar mal nem bem, porque eu acho que naquele período estávamos mais ou menos todos iguais. Era para refrescar a equipa e como eu te disse ontem aqui, eu disse-vos isso, não vos posso dizer tudo, mas que ia jogar no lado estratégico com o clima. Então o que eu fiz foi trocar os nossos 2 jogadores mais próximos da frente, o Lopes, o Roque e o Veiga. Essa foi a minha decisão. É verdade que não costumo fazer muito, mas às vezes faço. Ele reafirma que foi uma questão estratégica ligada ao clima, né? O que para mim é surpreendente, que para mim era uma precaução em relação ao Veiga, né? Me pareceu uma precaução para ele não ser expulso. Então, o Abel ia, se não fosse o clima, o Abel talvez fosse correr o risco de ter o Veiga expulso. Vamos combinar que o Veiga expulso e o Veiga em campo ontem estava dando na mesma, tá? O Veiga não estava jogando nada ontem. Mas, às vezes também, a declaração do Abel não reflete exatamente o que ele pensa. Às vezes ele tem que dar uma declaração pública de forma respeitosa para com os seus atletas. Então, se ele fala, tirei o Veiga porque ele não estava jogando nada, ele queima o jogador, um jogador que é importante, um jogador que é histórico, um jogador que tem papel de liderança no elenco atual, mesmo que ele seja colocado na reserva, formalmente na reserva, mas ele tem que manter o respeito pelo Rafael Veiga, claro que tem, né? Isso faz parte da manutenção do vestiário. Então, eu me permito duvidar um pouco dessas explicações que o Abel deu para o João. O que você achou, João? Olha, eu concordo que se fosse porque o Veiga estava jogando mal, ele não falaria. Ele não ia falar, tirei o Veiga porque ele estava muito mal em campo. Ele até comentou assim, eu só faço isso quando o jogador está muito mal. Mas, mesmo quando tem um cara que está muito mal, normalmente ele insiste, faz alguma correção no intervalo, e o mais comum do Abel é mexer com 10, 15 minutos do segundo tempo, né? Então, eu acho que é legal a resposta que ele deu, é um pouco surpreendente, porque mostra que o primeiro aspecto que ele levou em consideração na escolha dos jogadores e nas alterações foi a questão do clima, que é uma coisa que a gente não vai ter no jogo contra o Inter Miami, né? Porque o clima vai ser bem mais ameno, né? Vai ser à noite, então já dá uma pista aí de que essas escolhas podem ser um pouco diferentes. Direto com a fonte aqui, com quem estava perguntando, tá vendo? Esse aqui é o React do Verdazo, muito bem. Vamos em frente. Second row, please, over here. Mas os meus adjuntos não queriam que eu fizesse. Boa tarde, Abel. Parabéns pela vitória. Rodrigo Oliveira, Gaúcha e 0 Hora, Porto Alegre, Brasil. Gaúcha. A minha pergunta é sobre o Maurício, que entrou bem. Ele foi contratado do Inter jovem, imagino que ainda em lapidação. Que características ele evoluiu trabalhando com você e a sua equipe técnica? E pelas virtudes dele, na tua opinião, que circunstância de jogo, característica de jogo são mais propícias para o futebol do Maurício? Olha, eu para falar do Maurício tenho que falar do Veiga. Sorte a minha que tenho os dois. Né? Certo a minha que tenho os dois, porque no último jogo decidi... Eu sei perfeitamente que a melhor posição do Maurício é centro-direita e não é centro-esquerda. Ele é quase como um segundo centroavante. É um jogador que joga muito bem, flutua muito bem atrás do centroavante, flutua muito bem nas costas dos volantes adversários e depois tem este último passe e o remate
O que o vai fazer agora evoluir vai ser o jogo, né? Vai ser o jogo, vai ser a própria capacidade física, né? A experiência, porque ele já é um jogador que em termos... Eu não vou ensinar a driblar ou a fintar, não é isso que eu vou ensinar. Eu não vou meter mais 4 ou 5 quilos em cima de músculo, porque senão ele depois vai-me perder a agilidade. Agora é mais questões táticas que é da minha responsabilidade e dar-lhe toda a confiança quando for o caso de entrar para jogar, como foi o caso, mas não nos podemos esquecer que no último jogo o Veiga, quando entrou, também entrou muito bem, e o Maurício, como todos, acusaram o primeiro jogo também. Portanto, sorte a minha que tenho os dois, posso iniciar com qualquer um quando eu quiser, de olhos fechados, e quando tiver que trocar, sei que o que entrar vai fazer a mesma coisa. Por isso te digo, fico muito feliz para nessa posição ter estes dois jogadores, o Veiga e neste caso o Maurício, que nos vai continuar a ajudar seguramente. Maurício que, além de ter todas as características que o Abel mencionou, é muito inteligente. É um jogador que tem uma clarividência dentro de campo. Nas tomadas rápidas de decisão, ele acerta na maioria delas. Para mim, esse é um dos diferenciais. A gente está cheio de meio-campista habilidoso, bom de bola, pelo futebol brasileiro, futebol sul-americano. Mas quando você tem um cara desse que é inteligente, e eu digo inteligente dentro de campo, né? Como, por exemplo, era o Valdívia. O Valdas, dentro de campo, uma inteligência absurda. Fora de campo, questionável. Mas dentro de campo, um jogador muito inteligente, né? É o que a gente chama da inteligência futebolística. E o Maurício tem isso de sobra, né? Então você alia toda essa qualidade mental dele com os predicados que ele tem como atleta, a habilidade, a rapidez, faz dele um cara com realmente muito futuro no futebol brasileiro e que o Palmeiras saiba usar bem enquanto ele tiver contrato conosco e que tenha por muito tempo, que ele acabe se tornando uma espécie de o que é o de Arrascaeta para o Flamengo, um cara que acaba ficando no Brasil mesmo, tendo mais qualidade do que o mercado brasileiro supõe. Ele tem bola para ir para a Europa, que o Palmeiras consiga segurar ele, para ele não ter que ir para a Europa coisa nenhuma, ficar satisfeito aqui no Palmeiras e fazer uma longa carreira por aqui, porque eu vejo um futuro muito brilhante para esse moleque. Moleque que ele tem 22, 23 anos, né? 20 ou 24, não sei, enfim, muito jovem ainda. Second row, please, left side. Second row, left side. Tudo bom, Abel? Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Aproveitando o gancho que você falou, né? Os seus auxiliares não queriam que você fizesse essas trocas no intervalo. Como que funciona essa conversa, esse debate, nesses 15 minutos de intervalo, para vocês chegarem ao acordo daquilo que será feito para o segundo tempo? E uma segunda questão, né? Nesse momento, o Porto está vencendo o Inter Miami. A última rodada, por enquanto, vocês chegam com 4 pontos. Como trabalhar nessa questão do saldo de gols, que também coloca uma vantagem na classificação, mas sem interferir no seu jogo, sem pensar o que Porto está fazendo na partida contra o Al, como só focar no jogo contra o Miami? É exatamente isso que acabaste de dizer. Agora é recuperar, preparar o próximo jogo e não pensar em nada. É jogar para ganhar, é o que nós vamos fazer. Não consigo, neste momento, perspectivar, pensar no jogo, a pensar no score que temos que fazer para... Não, primeiro temos que fazer bem feitas coisas simples e ganhar o nosso jogo. Depois é ver o que é que vai acontecer. Em relação aos adjuntos, à dinâmica, fazemos sempre igual. Eu, quando chego, ouço a opinião de cada um e às vezes faço perguntas. Depois, no final, quem tem que decidir sou eu. Né? E estava certo. Se não mexesse, também podia estar certo. Já aconteceu eu ir pela opinião que eles me dizem, já aconteceu não ir pela opinião que eles me dizem, mas isso não tem muito mais a ver com o teu feeling e com aquilo que nós tínhamos pensado para o jogo, até porque somos uma comissão técnica muito unida, onde eu delego muito hoje à minha comissão técnica, cada um sabe exatamente aquilo que tem que fazer, crescemos juntos e cada um se foi especializando numa área daquilo que é o nosso modelo de jogo e a função específica de cada um, mas gosto muito de ouvir a opinião deles quando tenho dúvidas e pergunto.
Mas também estava certo, se dissesse não, vamos continuar com os mesmos, também estava certo, não havia, só que entendi em função da parte climatérica que nós precisávamos de energia, mais que tudo é mais energia porque nos ia desgastar muito. Foi, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, é muito duro e difícil quem for jogar com esta temperatura, seja que modalidade for. Conforme a gente imaginou. Eles conversam, mas a decisão final é do chefe, né? Então, às vezes ele concorda com o que os caras falam para ele, às vezes ele não concorda e vai pela opinião dele. Mas ele absorve a opinião dos outros envolvidos para ter mais elementos para tomar a melhor decisão. Eu acho que é o jeito certo de fazer. Two last questions, please, gentlemen in the middle. No, behind there. No, behind, one behind. Thank you. Abel, thank you so much for the time. Congratulations on the win. Could you please tell me, following last match, you talked about how MetLife felt like a very big stadium, something that could be larger than you guys are used to playing in. The Egyptian support today outnumbered your fans, yet your fans were louder, and they supported throughout that entire match, even throughout the rain delay, in the stands, in the inner workings of the stadium, and stayed for the entire game. What does that mean to you and the players to see that? A pergunta foi o seguinte, ele introduz falando que você mencionou que o estádio é muito grande na entrevista anterior contra o Porto, e que no jogo passado a torcida do Palmeiras foi a maioria. Mas ontem a maioria nas arquibancadas era de torcedores do El Ahly. Mas que mesmo assim a torcida do Palmeiras foi mais alta, cantou mais alto, que para nós não é novidade. E quando teve aquela situação lá de evacuar a arquibancada, que ficou todo mundo embaixo das arquibancadas, na área interna do estádio, que a torcida do Palmeiras ficou fazendo uma zona, uma bagunça. Tem vídeos na internet já circulando, mostrando isso. Então ele pergunta o que significa para ele ter uma torcida desse naipe apoiando o time dele. Vamos ver o que ele responde. É claro que ele vai rasgar elogios para a torcida do Palmeiras, né? Certeza. Olha, acima de tudo eu vi muito respeito das duas torcidas, é algo que eu admiro muito. É verdade que o estádio não estava cheio, já falei sobre isso, é um estádio imensamente grande, mas era bem notório os vermelhos e os verdes, mas foram duas torcidas que se respeitaram muito, cada uma a puxar pela sua equipa. Os torcedores do nosso adversário puxaram até ao fim para tentar os ajudar, porque se fizessem um golo tudo podia mudar e o 2-0 é sempre um resultado perigoso. Mas deixa-me te dizer que os nossos torcedores são maravilhosos, claro. E os que estão aqui representam muito bem aqueles que não puderam vir, e os que estão aqui representam-nos todos muito bem. Mas, acima de tudo, acho que foi um bom espetáculo, onde as equipas se respeitaram e, como disseste muito bem, as torcidas se respeitaram. Isso é uma boa imagem para o futebol global, sendo de continentes diferentes e de países diferentes, com culturas diferentes, mas um respeito mútuo, e eu sou muito agradecido por isso, quer para os nossos torcedores, quer porventura os vossos também. Aconteceu isso de fato, né? Muito respeito entre as torcidas, um clima bastante amistoso, convivência pacífica, sem provocação. Teve um momento ali no segundo tempo que os caras começaram a perder a paciência, mas eles começaram a perder a paciência com o time deles, os egípcios. A gente estava todo misturado ali. E quando os caras davam um passe errado, perdiam a bola, quando a marcação do Palmeiras ganhava algumas disputas de bola ali no meio-campo, eles estavam ansiosos, eles estavam tensos, porque estavam perdendo 2-0, isso já depois da paralisação. Então eles começaram a socar os assentos, xingar, você percebia claramente, não estava entendendo, mas claramente eles estavam xingando. Então, assim, tem corneta em tudo que é torcida, viu? E eles estavam calmos até que a ansiedade começou a falar mais alto.
Aí é igualzinho. Xingaram, chutaram, socaram a cadeira, mas tudo entre eles. Nada contra a torcida do Palmeiras e vice-versa também. Eu não notei, pelo menos não testemunhei nenhum tipo de alteração ali entre as duas torcidas. Foi bem legal. And the last question, please. Última. There is no question. Thank you very much. Thank you, coach. Não. Oh, yes. Não, este é segundo. Se Abel, ele quiser fazer, queres fazer Bem humorado, Abel. Sem problema nenhum. O que nós ganhamos, eu estou bem disposto. Se tivéssemos perdido, ia ser Ah, difícil. tá vendo? É por isso. na verdade, boa tarde, Abel, André Rizek, Sport TV. Olá. Também acompanhei a entrevista do treinador do Al-Ahly. A minha pergunta era a mesma que o Zupac havia feito, sobre jogar com linha baixa, mas aproveitando, já que é a última, eu queria te perguntar sobre o Flaco. O Flaco entrou nos 2 jogos, né, contra o Porto, e hoje, queria saber se, na sua opinião, ele melhorou o time. O que você tem a dizer do Flaco, até na sequência da competição. Muito obrigado. Olha, A gente sabe que ele não gosta de falar individualmente de jogador, mas vai lá o Rizek e faz uma pergunta individual. Mas ele está aproveitando que o Abel está de bom humor. São 2 jogadores bem diferentes, o Roque e o Flaco. E nós, quando fomos buscar o Flaco, fomos buscá-lo pelas características que ele tem. Ele é forte no jogo de cabeça, ele é alto, ele é rápido, ele é canhoto, que não é fácil de encontrar. Agora, há coisas que ele tem que melhorar, e sobretudo o que tem que melhorar é uma coisa que só o tempo lhe vai dar, que é a maturidade. Ele é um rapaz espetacular, mas ele é distraído. Ele é distraído. Ele sabe que naquela bola que falhou, sabem aquela que ele falhou? Eu, se amanhã chegar lá e se olhar para ele assim, o que é que tens que fazer ali? Ele vai dizer, aí, professor, era com o pé direito. Então, se nós treinamos isso, porque é que tu não fazes? Mas ele queria fazer gol. Sabem aquela que cruzou e ele mete com o pé esquerdo? Quando a bola vem da esquerda, é com o pé direito. É só encostar o pé. Mas já não é a primeira vez que ele falha assim. Por isso eu falo muito na paciência que nós temos que ter, porque ele ainda é jovem. Se tu imaginares este jogador, quando tiver, eu acho que tem 23 ou 24 anos. Quando tu imaginares este jogador com mais 3 ou 4 anos em cima, apanhar com os zagueiros que nós temos aqui no Brasil, porque ele ainda é um bocadinho, apesar de ser grande, ainda não é tão forte como nós queremos vê-lo no duelo, ele vai nos ajudar muito. Por isso que às vezes muitos clubes o querem vir buscar e nós sabemos o quanto custa pagar para um centroavante. Não, nós acreditamos nele e é um jogador que nos pode ajudar porque ele é completo. Agora há uma coisa que ele precisa, que é tempo. Sabem quando vocês têm filhos? A gente quando corrige um filho, bem, ele amanhã já vai fazer o que lhe estou a dizer. Não faz, amanhã não vai fazer no tempo dele ou no tempo de Deus, que também aprendi com vocês. Né? Diga-me assim, não, agora, falei contigo agora, amanhã tu vais fazer o que eu te disse, certo? Certo, papá? Está tranquilo, amanhã está aí, estou tramado. É preciso paciência, porque senão nós, às vezes, mandamos jogadores embora, não lhes damos tempo e temos um grande jogador à nossa frente. Eu não tenho um, tenho 2 que têm que ter paciência para os 2, para o Roque, nós fomos recuperá-lo e vamos recuperá-lo, que nos dá outro tipo de jogo, né? Eu já falei ontem, e o Flaco também. Felizmente hoje conseguiu ir isolado e fazer golo, já teve outras tantas que podia ter feito e não fez, mas é assim mesmo, não vai acertar todas. Mas ele sabe que nós, grupo, clube, temos um carinho, uma admiração muito grande por ele, mas às vezes temos que lhe estar a puxar as orelhas para ver se a gente consegue que ele cresça mais rápido. Mas tenho a certeza absoluta que é um grande jogador que nós temos e tirando também o Thalys, que é o nosso terceiro centroavante, temos o Roque, temos o nosso Lopes e temos o Thalys, jogadores com características diferentes, mas estou muito contente com eles e fico muito contente por ele entrar e ajudar, porque às vezes também não é fácil quando falham golos de baliza aberta, e vocês estão certos, falhou, critica, está certo, e eles às vezes incorporam tanto essas críticas que não se conseguem libertar e começam a remoer. Por isso eu estou sempre a dizer, vocês são do tamanho do vosso pensamento, vocês são aquilo que vocês pensam, e nós precisamos dele como hoje. O Roque entrou, fez o trabalho sujo, que ninguém gosta, né? E ele depois foi comer o filé mignon, né? Quando já tinha os outros cansados. Está bem? Um abraço para vocês. Deixa-me só dizer uma coisa, que eu me esqueci, porque no último jogo não ganhamos. Eu queria dedicar esta vitória ao nosso funcionário Marcelo Gondo, que infelizmente não pode estar aqui connosco, teve um problema pessoal que o impediu de estar aqui. Eu gostava de lhe dedicar
esta vitória ao Marcelo Gondo, nosso fisioterapeuta, está bem? Thank you very much, coach. Congratulations. Bacana essa preocupação dele com todo o corpo da comissão técnica, né? Um fisioterapeuta. O Gondo é um dos fisioterapeutas mais importantes ali do Palmeiras, é verdade, mas eu não sabia que estava com esse tipo de situação. Mas o Abel demonstrando publicamente toda a sua preocupação com toda a equipe. Isso também é isso que faz dele essa liderança que ele é. Com relação a essa questão dos centroavantes, né? Ele terminou falando que o Vitor Roque fez o serviço sujo, cansou os defensores para o Flaco Lopes ter mais ter adversários mais cansados e ficar mais fácil, ficar um filé mignon, né, para ele. Talvez seja uma forma de continuar prestigiando o Vitor Roque. Ele falou, o Vitor Roque também é um moleque que tem muito potencial, mas que precisa ser recuperado, e nós vamos recuperá-lo, assim como estão fazendo esse trabalho de recuperação ou de preparação, né, de crescimento do Flaco. Então ele falou de todas as qualidades do Flaco, mas falou que ele é distraído, né, que o mental dele ainda é um fator que às vezes atrapalha ele. E ele mencionou uma situação específica de que eventualmente a bola vem da direita e ele tem que finalizar com a esquerda, para bater de chapa. Quando a bola vem da esquerda, tem que finalizar de direita. Aí ele fala assim, o que você tinha que ter feito? E ele sabe, na teoria, o que tem que fazer, mas na hora de fazer ali, ele, né, faz de outro jeito. Para mim, isso não é a experiência que vai dar. Isso, para mim, já era para estar pronto. Porque esse tipo de situação específica de finalização para um centroavante, o cara no sub-17 já tem que saber isso. Não é com 24, 25 anos que ele tem que aprender isso. Então, se ele não tem ainda essa clarividência, se ele não tem ainda esse movimento automatizado, aí é uma questão realmente de correção. E aí tem que treinar. Né? O fato é que uma das situações mais corriqueiras na carreira de um centroavante, que é o cara a cara com o goleiro, que ele vinha falhando, de repente ele começou a pôr todas para dentro, não sei se vocês notaram. Ou é coincidência, ou eles treinaram para caramba isso. E principalmente o mental, né? O que eu tenho que fazer nessa hora? Né? Como que eu tenho que... Para onde eu tenho que olhar? Para onde que eu tenho que posicionar meu corpo? Como que eu tenho que enquadrar o corpo para bater? E tudo isso muito rápido para ganhar do goleiro nesse frente a frente. Né? Treinando, estando confiante, na hora que vai acontecer isso no jogo, ele vai ter mais tranquilidade para executar e a bola vai começar a entrar. E começou. Eu estou especulando, eu não sei se isso aconteceu, mas de qualquer forma, vem mostrando evolução, Flaquito, e hoje me parece claro que é o centroavante mais qualificado do Palmeiras. O Vitor Roque talvez tenha mais potencial, mas é muita coisa que ele ainda precisa ajustar, né? Infelizmente, o contrato dele com o Palmeiras é longo, o Palmeiras tem tempo para fazer esse tipo de ajustes com o Vitor Roque, e quem ganha com isso é o Palmeiras, que vai continuar tendo dois atacantes muito bons, isso sem falar no Thales, que está crescendo, né? Thales, que está com 20, 21 anos, e também vai ter muito futuro pela frente com a camisa do Palmeiras. Terminamos a fase Nova York e Nova Jersey da Copa do Mundo de Clubes. Estamos, como vocês viram aqui, arrumando as malas. Olha a bagunça do João aqui. Estamos arrumando. O minha está tudo arrumadinho já. Tá? Só conhece. Aí o Abel fala né, que tem que puxar as orelhas dos filhos e tal. Você acha que eu tenho filho desse tamanho? O Flaquito. Então, a gente está arrumando as malas para ir para Miami e sigam conosco. A gente não vai fazer a live day after, como a gente fez no dia do Porto, exatamente por conta dessa viagem que a gente vai fazer agora. Tá? Mas sigam com a gente, continuem seguindo a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, deixem o like, deixem o hype, né? Dá para hypar o vídeo e
e vamos todos juntos em frente, esperando resultados cada vez melhores nessa competição. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência de sempre, pelo apoio de sempre. Um grande abraço para vocês e para todos os nossos apoiadores. Vibe Energy Drink, a Manto Alviverde, a Elephant Design, a Sou do Brasil e a Fábrica de Árvores. Um grande abraço e saudações alviverdes.